Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série do Tanar, a Bíblia Hebraica. Continuamos a ler o livro de Josué, hoje indo para o capítulo 13. Antes de entrar no conteúdo, eu vou te pedir um favor. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa. Eu sei que talvez seja presunção minha, você nem viu o vídeo, mas eu acho que você vai gostar, então já deixa aí o seu curtir. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Só clicar aí no botão inscrever. Essas duas atitudes não custam nada para você e me ajudam muito. Faz o algoritmo do YouTube aí entender que o vídeo é relevante. Bom, o que a gente vai ver hoje aí no capítulo 13? A gente vai ver como é que a terra de Israel começa a ser dividida entre as tribos, né? Uma vez que as conquistas acabaram. Bom, aqui a gente vai começar com uma parte dessa divisão. A gente não vai ver a divisão com todas as tribos, as 12 tribos. Na verdade, a gente vai começar com uma revisão do que Moisés já dividiu. Tá? Quando ele ainda estava vivo, ele faz uma divisão da terra de Israel para 2 tribos e meia. E na verdade, Moisés divide um território que é o território que a gente chama em hebraico Arvot Moav. Um território que era dos Moabitas, perto ali da região dos Moabitas, que fica do lado leste do Jordão. Então não é o território ainda que Josué conquista, né, que é do oeste do Jordão. Depois, nos capítulos de 14 a 17, ou seja, nos nossos próximos vídeos, é que a gente vai ver realmente Josué dividindo o resto do território, tá? E aí pegando todas as 12 tribos. Mas hoje a gente vai ver as 2 tribos e meia, as famosas tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe, que, como eu disse, já Moisés é que faz essa divisão, tá bom? Depois, então, do 14 ao 17, a gente vai ver 2 tribos e meia também sendo trabalhadas por Josué. São as tribos de Judá, de Efraim e metade da tribo de Menashe, a outra metade. Depois, nos capítulos 18 e 19, eu estou fazendo meio que um índice, tá? Um adiantamento, né? Um prólogo. Nos capítulos 18 e 19 é que a gente vê o resto da terra de fato sendo dividido para as outras 7 tribos. Então, do 13 ao 19 é que a terra vai ser dividida. Tá? Hoje a gente vai com as 2 tribos e meia, as primeiras 2 tribos e meia. Nesse capítulo, a gente também vai ver um conceito muito importante nos estudos bíblicos, no estudo de Tanar. O conceito de Eretz Hanisheret, que seria algo como a terra que sobrou, ou a terra que faltou, talvez, né? É a terra que ainda não foi conquistada. Eu já apresentei esse conceito inicial para vocês nos vídeos anteriores, mas eu adiantei, tá? Na verdade, ele vai aparecer aqui pela primeira vez. Qual que é a ideia? Que Josué conquistou o grosso da terra, as principais cidades, os principais reis, mas ainda tem um território que não foi conquistado, tá? E esse território, então, ainda vai ter que ser trabalhado, ainda vai ter que ser conquistado. Tá? E esse capítulo ainda vai mencionar também, então, para nós, além dessa terra não conquistada, algumas fronteiras, algumas cidades que Moisés, de novo, já tinha definido como sendo dessas 2 tribos e meia que a gente vai trabalhar bastante hoje. Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe, tá? Então, de novo, como no capítulo anterior, é muito bom se você tiver um mapa para ir acompanhando, tá? Geralmente eu falei para vocês, qualquer bíblia de estudo que você tenha na sua casa vai ter um mapa. Eu vou projetar aqui na tela, mas às vezes não fica muito bom, né, pessoal? O mapa é muito detalhado, tem que ver as cidadezinhas. Eu não sei se fica bom, se fica visível. Em especial se você estiver vendo de celular, coisas assim. Então, eu espero que dê para ver bem, mas se você puder também acompanhe com um mapa impresso, pode ser mais interessante, tá bom? Então, vamos começar? Capítulo 13, deixa eu projetar aqui e a gente começa o nosso texto. Tá aí, Josué 13:1 começa dizendo o seguinte: Vi Yoshua Zaken ba Bayamim. E Josué já estava idoso, já estava com os dias avançados, né? É um jeito que a Bíblia tem de falar que ele estava velhinho. Vayomer Hashem Elav, e Deus disse para ele: Atá Zakanta Bata Bayamim, você já é idoso, você já é velho. Vehaaretz Nishará, tá aí o conceito. E há terra sobrando, há uma terra que ainda não foi conquistada. Harbe Meod, e não é pouca terra, Deus fala para ele. Há muita terra sobrando, leristá, para ser herdada, para ser possuída, para ser conquistada. Então, Deus já está avisando, olha Josué, não vai dar para você fazer todo o trabalho.
A gente sabe, não é aqui que o texto diz para nós, que Josué vai morrer com 110 anos, tá? Aqui não fala quantos anos ele tem, mas já avisa que Josué tá velhinho. E então alguém vai ter que continuar esse trabalho. É como se Deus já viesse avisando, né? Ó, vamos ter que ter um sucessor, tá? Agora, é engraçado também, né? Porque essa informação pode deixar a gente um pouco perplexo. Em que sentido? No capítulo 11, a gente viu, foi dito que Josué tinha conquistado todo o território. E agora aparece essa informação para nós, que não, que tem terra sobrando. Então o que está acontecendo? Os sábios explicam, como eu falei aqui na introdução desse vídeo. O que acontece é que Josué conquistou as coisas de maneira geral. Tá? Ele realmente pegou os principais territórios, as principais cidades, mas repare uma coisa, em nenhum momento foi dito que Josué estabeleceu um governo no local que ele conquistou, nas terras que ele conquistou. Ele não estabeleceu um sistema de governança proativo, né? Ele não colocou, bom, um rei não, porque ainda não estamos no período de monarquia, mas ele não deixou lá um juiz, um líder tribal, certo? É como se assim, ele conquistou, destruiu a cidade e ficou um local deserto, um local abandonado. Então, ele destruiu, mas não tomou posse, certo? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, por isso que agora, no capítulo 13, vem essa fala de Deus. A terra está largada, ainda não é totalmente sua. O próximo versículo vai falar de novo dessa ideia, da terra que falta. Vamos ver o que o versículo 2 diz? Olha lá. Zot haaretz anisharet. Essa é a terra ainda não conquistada, você ainda não tomou posse, tá? E aí ele vai começar a dar os limites. Kol glilot haplistim vekol ageshuri. Toda a região que é dos filisteus e toda a região de Geshur. Dois territórios grandes, né? Então onde dois povos ali moravam, não foi conquistado. Essa parte que está sendo mencionada aqui é toda uma parte mais ao sul e ao oeste da terra de Israel, tá? O sudoeste, portanto, perto da fronteira do Egito. Hoje, quem conhece o mapa, é onde estaria, por exemplo, a fronteira com o Egito e a região de Gaza, certo? Toda essa terra, já o versículo 2 diz, ainda não foi pega, ainda não foi conquistada. Vamos avançar um pouquinho, versículo 3. Mina Shihor Asher al Pnei Mitzrayim. Olha lá, eu acabei de falar. Desde uma região, ou de uma cidade, né, chamada Shihor, que está na fronteira, ou diante do Egito, Vead Gvul Ekron, e até a fronteira de Ekron, Tzafona, que está mais para o norte. Não que seja no norte, tá? Mas que está mais para o norte. Laknani Tehashef, e que deve ser considerada como dos cananeus. Já vou explicar o que é isso. Deixa eu acabar. Hameshet Sarnei Plishtim, e os 5 líderes, né? Os 5 chefes dos filisteus. Haazati, Verashdodi, Haashkeloni, Hagiti, Verhaekroni, Verhavim. Os 5 líderes, como eu falei, filisteus, o Haazati, o de Gaza, Ashdodi, o de Ashdod, Haashkeloni, o de Ashkelon, Hagiti, o de Giti, o de Gat, o Ekroni, o de Ekron, e o Haavim, o de Avi. E é engraçado porque ele fala 5, mas menciona 6. Bom, vamos analisar esse versículo. Shihor, esse primeiro local aí mencionado, né? Alguns dizem ser a ponta norte do Nilo, tá? Então, de novo, seria uma região ao sul, só que a parte norte dessa região ao sul. E aí, interessante que o versículo diz o seguinte: conta como sendo cananita. O que significa isso? A gente acabou de falar que é uma região filisteia, certo? Na época que Josué chega, são os filisteus que estão morando lá. Mas antigamente, na época de Moisés, era cananita. Então por isso que o versículo usa essa expressão, tá? Conta como sendo cananeu. Ok? É uma terra que você vai pegar como se fosse dos cananeus. Depois, como eu falei, ele fala os 5 reis, não reis, né? 5 líderes filisteus, mas ele menciona 6. Então, na verdade, esse último nome que aparece aí, Havim, deixa eu ver se aparece marcado para vocês. Aí. Esse último nome não é um líder filisteu, tá? É um 6º. Então, o nome dos líderes filisteus são Haazati, que é o de Gaza, Ashdodi, de Ashdod, Ashkeloni, de Ashkelon, Giti, de Gat, e Ekroni, de Ekron. Aliás, eu estou vendo curioso, a tradução nem pôs, né? Havim.
talvez notando essa discrepância. Mas não é que está errado, tudo bem, pessoal? É que ele citou 5 líderes e adicionou um sexto. Um sexto nome, mas não um sexto líder, tá bom? Esse havia um adicional, tudo bem? Todos esses não foram conquistados. Todas essas 6 cidades não foram conquistadas, são Eretz Anisheret, essa terra adicional. Depois, 13:4. Que mais? Ainda no sul, Miteiman, Kol haaretz haknaani, toda a parte dos cananeus, o Meará asher latzidonim, e toda a terra que é dos Tzidonim, ad Afeká ad Gevul haemori, e todo esse território que vai de Meará até Afeká, que fica na fronteira dos Emoreus. Então, ainda estamos no sul, tá? Só que, de novo, como eu falei, indo agora para o norte desta região sul. Como é que eu sei disso? Esse Tzidonim que ele cita, tá? Ele traduz aí como Sidônios em português, ficavam mais no norte desta parte sul. Então, a Bíblia está dando toda a parte sul que ainda não foi conquistada. Parte 5, versículo 5. Vehaaretz hagivli vehola levanon mizrach hashemesh. E agora ele vai indo para o norte mesmo, e toda a parte dos Givlim, dos Gibleus ou Gibleus, e todo o Líbano, Mizrach HaShemesh, na direção de onde nasce o sol, né, o leste do sol, Mi Baal Gad, Tachad Har Hermon, Ad Levo Hamat. E toda a parte de Baal Gad, uma região chamada Baal Gad, para baixo do Monte Hermon, que a gente sabe que é no norte, um monte famoso em Israel, até a região de Levo Hamat. Levo é a porta de Hamat, a entrada de um local chamado Hamat. Então, chega até o Líbano, tá? Agora sim ele foi subindo. Portanto, essa região que não foi conquistada começa lá no sul, no Nilo, como eu falei, sobe por toda a região de Gaza, vai até o Líbano e entra até um local chamado Hamat, que hoje está na moderna Síria, tá? Ou seja, é bastante território, pessoal. É uma faixa de terra considerável que Josué ainda não tomou posse. Depois, Josué 13:6, Kol Yoshvei Hahar, todos os habitantes das montanhas, Mina Levanon, desde o Líbano, Ad Misrefetamaim, Ad Misrefot Maim, até um local chamado Misrefot Maim, que a gente não sabe onde fica ao certo, Kol Tzidonim, de novo, todos esses Tzidonim, que a gente é um povo, né, esses sidônios aí, todos eles, Anohi, Deus ainda falando, né? Anohi Orishem Mipnei Bnei Israel. Todos eles eu vou fazer cair, ou eu vou entregar nas mãos dos israelitas. Veja que Deus fala no futuro. Ainda não foram dados para os israelitas, tá? Ainda não foram conquistados. Rak Hapilea le Israel, Benachalá Kasher Tziviticha. E todos eles eu ainda vou dar como herança para Israel, como eu ordenei. Eu mandei que vocês conquistassem eles, mas ainda não foi feito, tá? Então, aqui Deus está falando, todos os territórios que você já conquistou, ok, já cumpriu minha ordem, mas ainda tem territórios que você não conquistou que ainda tem que ser conquistados, certo? Deus está falando, Josué, percebe? Tem muito território ainda por conquistar. Então, agora, a partir dos próximos versículos, a gente vai ver tantos esses territórios conquistados como os não conquistados começando a ser divididos, como é que eles vão ser divididos. Vamos para o versículo 7 que diz o seguinte, Veata, então agora Deus vai dar esse mandamento de dividir. Halek et haaretz hazot, divida esse território, ou essa terra, Benachalá, como herança, Letishat shvatim vachetzi, para as 9 tribos e meia. Por que 9 tribos e meia? Porque eu falei no início, né, pessoal? 2 tribos e meia decidiram que não iam ficar no território a oeste do Jordão. Então Deus está falando assim, tudo isso que eu falei, tá, contém territórios que você já conquistou e territórios que você não conquistou, tá? Não importa, tudo isso você vai dividir para 9 tribos e meia. 2 tribos e meia vão ficar a leste do Jordão. Esses você vai dividir para 9 tribos e meia, ok? E para metade da tribo de Menashe,
para metade da tribo de Manassés. Vou ler mais um e já explico um pouco mais. 13:8. Imo Hareuveni Ve'agadi Lakhu Nachalatam. E com eles, tá? A outra metade do Reuven, do Gad, e eles também vão pegar a sua herança, Asher Natan Laem Moshe, que Moisés já tinha dado. Be'ever Yarden, aí é o que eu falei, do outro lado do Jordão, Mizracha, do lado leste, Kasher Natan Laem Moshe, como Moisés tinha dado Eved Hashem. E Moisés, de novo, chamado de servo de Deus, servo do Senhor. Então, Deus está meio que reforçando o pacto. Então agora, todo esse território, o que está a oeste, você vai dividir entre 9 tribos e meia, e o que está a leste para 2 tribos e meia, como Moisés já tinha feito, como já tinha sido, digamos, pactuado entre Deus e Moisés antigamente, lá no livro de Números, tá? Já acontece lá na Torá. Tudo bem? Então agora, no versículo 9, a gente vai ver qual é esse território do lado leste do Jordão e como é que ele vai ser dividido. 13:9. E aí eu vou daqui a pouco projetar já o mapa para vocês. Então agora no versículo 9 começa a revisão do que vai ser dividido do lado leste. Olha só o que diz. Me'aroer, e daqui a pouco eu já mostro o mapa, tá? Me'aroer, de um local chamado Aroer. Asher al-Sfat Nahal Arnon, que fica na margem do vale do rio Arnon. A gente falou desse rio no vídeo passado, mas daqui a pouco eu mostro o mapa, como eu disse. Vehair Asher Betoch Hanachal, e na cidade que fica no meio desse vale, Vechol Ameisor, e também no Planalto, né, em toda a região plana, tá? Essa palavrinha Mishor, Meidevá, numa região ou uma cidade chamada Meidevá, Ad Divon, até um outro local chamado Divon. Então aqui no versículo 9, como eu disse, começa uma revisão do que Moisés já tinha estabelecido. Tá? Vamos olhar o mapa para dar uma claridade um pouquinho maior? Vamos lá, eu vou começar com um mapa um pouquinho mais geral, de um plano um pouco maior, com um zoom pequeno, e depois eu dou um zoom maior, certo? Então vamos lá, espero que dê para ver bem, se não, tenta achar um mapa também você e usa o seu recurso, tá bom? Então olha lá, aqui eu tenho já um mapa da terra de Israel toda, inclusive vocês vão ver várias cores porque tem as 12 tribos. Mas obviamente por hora ignorem todas as tribos porque nós estamos falando de 2 tribos e meia. Por sinal, as 2 tribos e meia, lembrando, nós vamos falar que elas vão ficar do lado leste do Jordão. Então, o Jordão estaria aqui, elas vão ficar do lado leste, são essas 3 cores, verdinho, amarelinho e rosinha, tá? Daqui a pouco a gente vai ver os detalhes de cada território. Mas são as tribos de Reuven ao sul, Gad no meio, em amarelo, e metade de Manassés em rosa. E olha só o que esse versículo está dizendo para nós. O território geral vai de Aroer, tá aqui embaixo, tá? Que como eu falei para vocês, é a fronteira, portanto, mais ao sul, acima do território dos Moabitas, os Moabitas ficavam aqui, tá vendo? Tá até escrito Moab, tá? Na margem do rio Arnon, olha aqui, espero que dê para ver. Depois eu dou um zoom, vai ficar um pouco mais claro. Hoje é um local, pessoal, chamado Arair, tá? Uma cidadezinha chamada Arair, na região da Jordânia. Hoje é a atual Jordânia, tá? E pegando, ele fala aí algumas cidades, né? Meidebá, Dibon, tá vendo? Aqui tá a cidadezinha de Dibon, Meidebá. Tudo isso já vai ser a primeira parte do território. Esse território já vai ser parte de Reuven. Vamos para o versículo 10, e depois do 10 eu acho que eu dou o zoom, aí vai ficar legal. Então olha só o que diz o versículo 10. Vechol arei Sihon, e todas as cidades de Sihon, a gente já falou dele, que era o rei, né? Melech HaEmori, o rei dos Emoreus, Asher Malach Becheshbon, que reinava numa cidade chamada Heshbon. Heshbon era a capital, né? Ad Gevul Benei Amon, até a fronteira dos povos de Amon, dos Amonitas. Então, Heshbon era a capital, e até a fronteira de Amon, que é a fronteira leste, tá? Tudo isso era esse primeiro território, vai ser dado aos Reuvenitas, a tribo de Reuven. Lembrando que Amon era outro povo que a gente não podia tocar. Tem 2 povos que o povo de Israel era proibido de tocar.
os Moabitas, o primeiro, acabamos de ver no mapa, ficava ao sul, né? E os Amonitas, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou dar o zoom, acho que vai ficar mais fácil pra gente ver. Então, tá aqui o mapa geral. Vamos dar o zoom. Olha lá. Opa, com zoom fica bem legal. Então, olha lá. Aroer, fronteira sul do território, margem do Arnon, tá vendo? E aqui embaixo ficava o território de Moab. Pegava cidades como Dibon, Medeba, e ia até Heshbon, que eu falei, era a capital, onde antes ficava o rei Sihon, certo? E veja que a fronteira chegava até o território de Amon, que eu acabei de falar para vocês, era a fronteira leste, tá vendo? Então, onde também a gente não podia tocar, acabei de mencionar para vocês, onde ficava o povo amonita. Tudo bem? Tá bom? Então, o mapinha ajuda, né, pessoal? Com o mapinha fica bem mais tranquilo. Vamos para o próximo versículo, 13 e 11. Ve-ha-Gilad, e também nisso estaria incluso o Gilad, uma região chamada Gilad. Ve-ha-Gvul ha-Geshuri, e a fronteira de Geshuri, do povo Geshurita. Ve-ha-Maacati, e do povo Macatita. Ve-kol har-Hermon, e todo o monte Hermon. Vehola Bashan ad Salka, e todo o monte Hermon, que já é lá no norte, daqui a pouco eu mostro no mapa, Vehola Bashan, e todo o território chamado Bashan, até uma região chamada Salka. 13 e 12, Kol Mamlechut Og Babashan, a gente já viu isso. Tudo isso era território de um homem chamado Og, rei de Bashan, tá? Asher Malach Beashtarot, ele ficava numa cidade capital chamada Ashtarot, o Bedrei, na verdade eram duas capitais, Ashtarot e Edrei. Hu Nishar Mieter Refaim, e isso por sua vez era um território que tinha sobrado dos Refaim, um povo chamado Refaim, que era um povo de gigante, a gente já tinha falado disso também. Vayakem Moshe, e que Moisés tinha derrotado, Vayerisham. Vairishem, e herdou. E esse território tinha sido ganhado já desde a época de Moisés. Então, pessoal, tudo isso é revisão, né? O livro de Josué está lembrando. Todo esse território já agora é israelita, por quê? Por causa de Moisés. Então, agora vai ser possível passar para essas 2,5 tribos, porque Moisés lá atrás ganhou e dividiu para essas 2,5 tribos, tá bom? Vamos olhar o mapinha, como eu falei, para ter uma ideia. Então esse território começava aqui, que vai para Reuven, ia, olha lá, ele disse para nós, até o Monte Hermon, olha só, lá no norte, tá? Como eu falei para vocês, onde já chega Líbano e Síria, ó, Damasco já está aqui, estrelinha. Claro que tem alguma distância, né, mas já é lá no norte. E inclui as cidades capitais como Ashtarot e Edrei, tá vendo? Onde aqui seria o território de Og, rei de Bashan. Então era um território bem grande, tá? De 2 reis bem poderosos, e agora vai ser dividido, tá bom? Vamos continuar, versículo 13 do capítulo 13, diz o seguinte: Velo horishu bnei Israel et ageshuri, e aí a Bíblia lembra, mas o povo de Israel não tinha herdado, ou não herdou até então, o território dos Geshuritas, Veta Makati, e dos Makatitas, Vayeshev Geshur ve Maakat bekerev Israel. E esses 2 povos sentaram no meio de Israel Adayom Hazeh. Então, apesar de conquistar esse território, 2 povos não foram conquistados, Geshur e Maakat, ou Geshuritas e Maakatitas. E eles ficaram morando no meio do povo de Israel, segundo a Bíblia, até os dias de hoje, tá bom? Josué 13:14, Rakleshevet Levi, e aqui aparece uma informação curiosa, ou interessante. Só para a tribo de Levi, Lonatan Nahalá, não foi dada uma herança. Ishei Hashem Elohei Israel. A tribo de Levi são homens de Deus, homens para o eterno, certo? Hu Nahalato Kasher Asher de Berlo. E a herança da tribo de Levi são as oferendas queimadas. Do que nós estamos falando, pessoal? Na Torá, lá atrás, de Números para frente, aparece algumas vezes, aparece em Números, aparece em Deuteronômio,
A gente vê Moisés separar 3 cidades que vão ser dos levitas, tá? Mas a tribo de Levi, ela tem todo um status especial. Ela não é uma tribo como as outras tribos, tá? Eles não iam receber território como as outras tribos. Então, o que acontece? Mesmo quando Moisés separa essas cidades para dar para os levitas, o mandamento é que eles só poderiam receber essas cidades quando todo o território tivesse sido conquistado pelos israelitas. A linguagem da Torá é mais ou menos o seguinte: os levitas vão receber da conquista de Israel. Então, como Israel ainda não conquistou, como a gente está vendo, os levitas não podem receber. Então agora Josué está lembrando isso, tá? A primeira divisão de tribos está sendo feita, o território vai ser dividido para 2,5 tribos, mas Josué faz questão de lembrar: a tribo de Levi não vai receber uma herança agora. Tudo bem? Não chegou o momento deles. Como ainda não ocorreu a conquista, levitas não vão poder receber território. É disso que está sendo falado, tá? Eles, teoricamente, poderiam pegar as 3 cidades dele, porque vai estar nessa parte do território que nós estamos discutindo. Mas como o resto das tribos ainda não recebeu, eles não podem pegar. É isso. E aí o que o versículo lembra para nós? Que na verdade a herança, né, o território, vamos dizer assim, dos levitas, mais do que um território físico, é um território espiritual. São as oferendas que se faz. Os levitas trabalhavam no santuário, né, pessoal? Nesta época é o tabernáculo, que ainda era móvel, e mais para frente vai ser o templo, quando o rei Salomão construiu o templo. Então a ligação com Deus, no caso das tribos, passava pela terra, eu ter um pedaço de terra. No caso dos levitas, não é a terra que importa, eram as oferendas que o povo vai oferecer, certo? Então é disso que o versículo 14 está dizendo. Bom, vamos ver os próximos versículos, que agora vai começar a falar de alguns detalhes um pouco mais técnicos. E diz o seguinte: Vaiten Moshe, então agora vai falar realmente quais são os territórios dados, tá? Vaiten Moshe lemate bnei Reuven, olha lá, e deu Moisés para a tribo dos filhos de Reuven. Por que dos filhos de Reuven? Porque Reuven já tinha morrido, né? Lá atrás na Torá. Agora já são os filhos de Reuven que estão recebendo. Lemishpechotam, e deu o território segundo as famílias. Isso vai aparecer o tempo inteiro, essa expressão. De novo, por que segundo as famílias? Porque o território era dividido segundo o tamanho, tá? Famílias maiores recebiam um território maior. O que foi dado? Vamos ver, versículo 16. E agora eu vou lendo e vou para o mapa para a gente se localizar, tá? O mapa com zoom. Versículo 16. Vayehi lahem, e foi para eles, tribo de Reuven. Agvul me'aroer, a fronteira de Aroer, Arsher Alsfat Nahal Arnon, que está na margem do rio Arnon, já mostramos, né? Vehair Asher Betocha Nahal, e a cidade que está no vale do rio, Vekol Mishor Al Meidevá, e toda a região do Planalto, ou a região plana, que está na região de Meidevá. Então tá aqui, Aroer, e toda a região plana que vai até Medeba. Tá aqui, Medeba. Que mais? Versículo 17. Heshbon, Vechol Areia, e todas as cidades que estavam ao redor, Asher Bemeissor de Bon, e toda a parte plana de novo, perto de Dibon. Tá aqui, Dibon. Uvamot, Baal, Uveit Baal, Meon. E aí, outras regiões então. Uvamot Baal, uma região chamada Vamot Baal, Uveit Baal e outra que chama Veit Baal, Meon. Então, no mapa não aparece, porque a gente não sabe exatamente onde é, mas enfim, o território em verde que vocês estão vendo aí. Vamos mais um pouco, versículo 18, um lugar também chamado Veiahetzá, Ukdemot, Umefaat, 3 cidades novas. Aqui desses o mapa mostra Kdemot, que a gente imagina onde seja, tá? Kdemot está aqui. Yehetzá, Umefaat, a gente não tem muita ideia, então o mapinha não marcou. Depois, versículo 19, também um lugar chamado Kiriataim, depois um lugar chamado Sivma, Utseret, Hashahar, Behar, Aemek, e também um local chamado Tseret Ashahar, no Monte do Vale. Você vê que às vezes não são explicações muito claras, né, pessoal? A gente não sabe exatamente onde que ficavam esses lugares. Depois, 13 e 20,
o Veit Peor, Veashdot, Rapisgá, e um local chamado as margens de Pisgá, o Veit Ayeshimot. De novo, nomes de locais que a gente não sabe exatamente onde ficam. Depois 13 e 21, resumindo ou encerrando os territórios de Reuven, Vechol Areia Meisor, e toda essa região do Planalto, da região plana, Vechol Mamlechut Sichon, repetindo, tudo que era reinado de Sichon, Melech HaEmori, o rei dos Emoreus. Asher Malach Becheshbon, que reinava em Heshbon, Asher Ika Moshe, e que Moisés já tinha ferido, certo? Oto Vet Nesiei Midian. E aí o versículo lembra algo. Não só ele, Moisés tinha ferido, mas também todos os príncipes de Midian. E o versículo lembra quem eram esses príncipes. Etevi, Vet Rekem, Vet Sur, Vet Hur, Vet Revá, Neshikei Sichon, Yoshvei Haaretz. E então os líderes aí de Midian, Evi, Rekem, Sur, Hur, Revá, príncipes de Seon, moradores da terra. Então ele nomeia aqui os 5 chefes de Midian. Para quem quer saber de onde vêm esses nomes, todos eles aparecem em Números 31, tá? E todos eles foram feridos na última guerra de Moisés. Depois disso Moisés já morre. E é também onde aparece, aliás, Bilam, né? O famoso profeta pagão Bilam. Aqui a gente vai ver que ele é mencionado, aliás, no próximo versículo. É nessa guerra que Moisés faz toda essa conquista de território. Todos esses príncipes midianitas, todo esse rei aí de Sichon é vencido por Moisés, o território é pego e agora está sendo dado para a tribo de Reuven, tá bom? Vamos ver o versículo 22, como eu falei, vai ser lembrado inclusive o Bilam então. Vet Bilam, em português Balaão, né? Ben Beor, filho de Beor, Hakosem, e aqui ele é chamado de feiticeiro, mago negro, né? Não sei como você quer traduzir. Hargu Bnei Israel, o povo de Israel matou, Bacherev, com a espada, El Haleleichem, como chama El Haleleichem? Junto com os feridos, né? Com todas as outras baixas de guerra, tá bom? Então, tá lembrando uma revisão de tudo que Moisés conseguiu conquistar nesta época. Depois, versículo 23, Vayehi Gvul Bnei Reuven, então as fronteiras da tribo de Reuven, ou dos filhos de Reuven, ficaram sendo Hayarden, o Jordão, do lado oeste, o Gvul Zot Nahalat Bnei Reuven, e tudo isso ficou sendo a herança das fronteiras de Reuven, Ler Mishpechotam, para suas famílias, como eu disse, Hearim Vehatzreichen, as suas cidades e as suas vilas, ou as suas cidades e as suas aldeias. Aqui uma nota técnica, qual é a diferença de cidades e aldeias? Em hebraico são essas duas palavras aqui, Hearim Vehatzreichen. Os sábios explicam que Arim são cidades muradas, tá bom? Cidades que tinham uma fortificação, uma muralha em volta. Hatzreichen são cidades abertas. Então talvez aldeia, vilarejo, não sei como traduziria. Essas seriam as diferenças. Não importa, murada ou não, tudo aqui foi dado para a tribo de Reuven. Tá bom? Bom, agora a gente vai então para Gad. A gente vai para o norte e vamos ver o que a tribo de Gad vai receber como território. E a gente já sabe, mas eu vou adiantar também, Gad vai receber a outra metade da parte de Sihon, né? Reuven recebeu metade do território do que era Sihon, Gad vai receber a outra metade. Vamos ver a partir do versículo 24. E claro, se precisar, vamos para o mapa. Vai precisar, a gente vai para o mapa. Então o versículo 24 começa dizendo: Vaiten Moshe lemate Gad. Moisés deu para a tribo de Gad, Livnei Gad para os filhos de Gad, Lemishpechotam para suas famílias, como eu disse, de acordo com o tamanho das famílias. 25. Vayehi lahem agvul Yazer. Uma das fronteiras começa em Yazer, daqui a pouco a gente vai lá ver, vai ser na região ali mais sudeste, sul e leste. Vechol areia Gilad, e todas as cidades de Gilad. Vahatzi Eretz Bnei Amon, e metade do território dos filhos de Amon, ad Aroer, até Aroer, não é a mesma Aroer de antes, tá? Porque essa já ficou com Reuven. Uma outra cidade chamada Aroer, Asher al Pnei Rabá,
que fica em Rabá, ou na frente de Rabá. Então até a Bíblia fala, não é a mesma Aroer, agora é uma Aroer que fica em Rabá. Vamos dar uma olhada no mapa? Olha só. Então agora o território de Gad, em amarelo. Olha como a Bíblia começa dizendo então. O território começa em Yazer, né? Em português fizeram Jazer, tá aqui. Eu acho que aqui está um pouco centralizado, tá, pessoal? Ele seria um pouquinho mais para sudeste, mas tudo bem, vai. Jazer, que fica na região de Gilad, toda essa região seria Gilad, até a Bíblia diz, né? Toda essa região foi pega, a cidade de Gilad, e metade do território do que era Amonita, tá? Não que a gente, eu tô batendo nessa tecla, né? Não que a gente guerreou contra os Amonitas porque era proibido, mas o reino de Sihon tinha pego dos Amonitas. E a gente pegou do Sihon, tá? Bom, e aí veio até Aroer, mas repare, ó, tem uma Aroer aqui e uma Aroer embaixo, tá vendo? Duas cidades chamadas Aroer. Agora, esta Aroer ficava diante de Rabá, tá vendo? Então, esta Aroer ficava na margem do Arnon, é uma. É a que foi para Reuven. Esta Aroer ficava na frente de Rabá. Esta, então, é a de Gad. Curiosidade, vocês estão vendo aí, pessoal? Rabá é uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje é a atual Amã, capital da Jordânia. Tá bom? Aliás, eu não sei se vocês sabiam, por que chama Amã? Porque o povo era Amon. É a mesma raiz, tá bom? Então, a Jordânia é território do que eram os Amonitas. Certo? É daí. Bom, então, o território de Gad, a primeira marcação que a Bíblia está fazendo é essa. Começava em Yazer, envolvia as cidades dessa região e até Aroer, tá bom? Que ficava diante de Rabá. Vamos ver o versículo 26. Então ele está dando aqui essas primeiras fronteiras. Fronteira leste e sudeste. 26. O Mehesbon, e depois ia de Hesbon, já voltamos para o mapa. Lembra que Hesbon era, a gente viu, é de Reuven, né? Ad Ramat Mitzbe, o Vetonim, e depois de um local chamado Vetonim, o Mi Mahanaim ad Gevul Lidvir, e depois de um local chamado Mahanaim até a fronteira de Devir. Então vamos lá. Agora a gente vai para o oeste e para o norte. Então olha lá. Depois da região para o sul e para o oeste, desculpe, não para o norte. Então, da região depois de Hesbon, tá? Até um local chamado Ramat Mitzpe, que não está aqui no mapa. Tá bom? E passando por um local chamado Betonim, que também não puseram aqui, até Mahanaim, ó, agora no norte. Então agora está dando a fronteira norte para sul. Tá? E até chegar a um local chamado também Devir, que se não me engano também não puseram no mapa, porque a gente não tem o local muito correto. Então ele deu aqui, a gente sabe, as fronteiras leste a oeste, ia de Aroer até o Jordão, e norte e sul ia de Hesbon até Mahanaim, pelo menos nesta parte aqui. Tá bom? Depois, que mais? Versículo 27. O Vaemek, e na parte que era do vale, pegava Beit Haram, agora vários lugares, tá? Beit Haram, o Beit Nimrach, Vesukot, Vesafon, e na parte norte, Yeter Mamlechut Sihon, o resto do reino de Sihon, Melech Hesbon, o rei de Hesbon, mais o Jordão, a Yarden, o Gvul, e também a fronteira Ad Ketse Yam Kinneret, até a extremidade do mar de Kinneret, que é aquele mar do norte que a gente já chamou da Galileia em português, Ever a Yarden, com toda a lateral do Jordão, Mizraha, para o oeste. Desculpe, para o leste, né? Para o oriente. Então vamos lá, que mais? A gente sabe que pegava então Mahanaim, né, que a gente acabou de ver, e um local chamado Sukkot, que ele menciona agora. Aliás, Mahanaim e Sukkot são dois lugares que a gente vê na história de Jacó. São dois lugares em que Jacó passa quando ele está voltando para a terra de Israel, depois de sair da casa de Labão. Tá bom? Ele passa por aqui. Então, esses dois lugares ficaram no território de Gad, tá? E outros lugares então mencionados também caem aqui nesse território. A fronteira oeste chega até o Jordão
E veja que ele fala que chega até o Mar da Galileia, tá vendo? Por isso que a região amarela sobe até aqui em cima, tá bom? Ela vai bem ao norte, na verdade, tá? Ela vai até lá para cima. Depois, que mais? 13:28. Zot Nahalat Benei Gad. Essa é a herança dos filhos de Gad, Lemishpechotam, segundo a sua família, Rearim Vehatzreichem. E a mesma expressão, tanto cidades como vilarejos ou aldeias, cidades muradas e campos abertos. Então, vamos dar uma resumida em Gad, a gente, caso não tenha ficado muito claro. Resumindo, vai fazer fronteira com a tribo de Reuven no sul, tá? Do lado leste vai pegar onde era a região dos Amonitas, tá? Aquele povo que a gente não podia tocar, já falei isso algumas mil vezes, né? No norte chega até o Mar da Galileia, Kineret em hebraico, e o oeste pega o Rio Jordão. É basicamente essa as fronteiras. E agora a gente vai entrar na última tribo, na verdade meia tribo, a meia tribo de Menashe, tá? Que vai pegar toda a parte norte, no mapa a gente vai ver, tá em rosinha. Que vai pegar todo o território, lembra, de Bashan, onde o rei era Og, rei de Bashan. Então, vamos para o versículo 29 e vai começar a falar desse território agora. Versículo 29. Vai ten Moshe lehatzi shevet Menashe, e Moisés deu para metade da tribo de Menashe, vai ehi lehatzi mate bnei Menashe, e então se tornou o território de metade da tribo dos filhos de Menashe, lemishpechotam, para sua família. Versículo 13. Vai ehi gevulam, e foi como sua fronteira, mi Mahanaim, de Mahanaim, que a gente viu, era do território de Reuven, de Gad. Mahanaim, Kol Bashan, todo o território de Bashan, Kol Mamlechut Og, tudo que era reino de Og, Melech HaBashan, o rei de Bashan, Vekol Havot Yair, e todas as aldeias de Yair, né, nome que vocês conhecem, obviamente, Asher Babashan, que ficavam nesse território de Bashan, Shishim Ir, um total de 60 cidades. Ou seja, era bastante coisa, né? A própria Bíblia nem dá o nome. Fala que era um conjunto de 60 cidades. Vamos dar uma olhada aqui no mapinha, embora ele não tenha dado o nome, mas ele dá a fronteira sul, ó, tá aqui. Começava em Mahanaim, tá? Pegava todo esse território rosa, tá? Um conjunto de 60 cidades. Vamos para o 13:31, ele vai citar duas cidades importantes, as capitais antigas, né? Vahatzia Gilad, era metade do território de Gilad, lembra que Gilad era essa planície toda? E entre elas tinha então Ashtarot, Edrei. Essas eram as duas capitais, Ashtarot e Edrei. Arei Mamlechut Og, cidades que eram do reino de Og, de Bashan. Livnei Mahir, e aqui aparece um nome novo, já explico, que foram dadas para os filhos de Mahir. Bom, na verdade o próprio versículo explica, Ben Menashe, filho de Menashe. Mahir era o filho mais velho do Menashe, tá? Então essas duas cidades que eram as mais importantes foram dadas para o filho mais velho do Menashe. As cidades eram divididas, repito, segundo as famílias, tá? Segundo o tamanho. Então aqui a Bíblia está contando para nós que foi dada para o filho mais velho do Menashe, chamado Mahir. Bom, e o território dado todo, então, foi para Hatzib Nei Mahir, para metade dos filhos de Mahir, Lemishpechotam, segundo a sua família. Só para ver no mapinha de novo, então tá aqui, ó, Edrei e Ashtarot. Essas são as duas principais cidades desse território, tá bom? Não que tinha só essas, vocês viram que tinha 60, mas essas duas são as mais importantes, certo? Versículo 32, para a gente ir para o fim. Ele Asher Nahal Moshe Be'aravot Moav. Então, tudo isso foi o que Moisés repartiu, eu falei Nahal, desculpe, é Nihal, Moisés repartiu Be'aravot Moav, o território a leste do Jordão, nas planícies de Moav, que Moisés repartiu, Me'ever LaYarden, do lado leste do Jordão, e Erichó Mizraha, e na altura de Jericó e todo o lado leste. Então é de Jericó para cima, digamos, né? De Jericó para o norte. 13:33, o Leshevet Levi, e de novo a Bíblia lembra, apesar de ter começado a divisão e de 2,5 tribos já ganharam seu território, para a tribo de Levi, Lo Natan Moshe Nahalá. Moisés não deu herança. Hashem Elohei Israel Unahalatam. Qual é a herança da tribo de Levi? Deus, o Deus de Israel. Kasher de Belahem. Como já tinha sido avisado, como já tinha sido informado. Então, é como se o livro quase quisesse se justificar, né?
Ué, por que Levi já não pode receber as cidades que tinham sido dadas? Não pode. A herança deles é outra, é de outro modo que funciona. Agora realmente só quem vai ganhar são as 2,5 tribos, tá? Bom, então com isso fica encerrado esse capítulo. Só queria fazer aqui uma pequena reflexão para encerrar e aí a gente depois vai para o próximo. O que eu acho curioso aqui? Que o capítulo começou falando do mandamento de Josué dividir a terra, né? Então começa Deus lembrando a Josué, olha, Josué, temos que dividir a terra, você já está velhinho, ainda tem terra para dividir, tá? Lembra que você vai ter que dividir, ou tem essa obrigação de dividir, mas depois fala de Moisés fazendo o que Josué, digamos, deveria fazer, né? E aí é como se fosse, então, digamos, um prelúdio ao que Josué precisa fazer, a ordem de Josué. Não é a primeira vez que isso acontece, pessoal, tá? No capítulo anterior, a gente viu exatamente a mesma coisa sendo feita com relação a matar os reis. Deus aparece para Josué e fala, Josué, você tem uma obrigação de matar os reis. Você vai na cidade, quando você chegar na cidade, você vai matar os reis, tal, tal, tal. E aí a Bíblia volta e fala do que Moisés já tinha feito isso algumas vezes, tá? Por exemplo, com os reis que a gente viu agora, de Baixan, de Sihon e tal. Então, parece dar essa impressão, acho que vocês também perceberam isso, é como se o Tanar tivesse o tempo inteiro querendo conectar Moisés e Josué, né? No sentido de que Josué está apenas completando o trabalho que Moisés já começou lá atrás. É como se o profeta aqui, a gente fala profeta Neviim, né? O segundo livro do Tanar, Josué está só mostrando isso, é uma continuidade de um trabalho que já começou na Torá. Então, Josué está fazendo um trabalho de continuidade, é isso, tá? Por isso que esse capítulo lembra do que Josué precisa fazer, mas na verdade Moisés já tinha iniciado, tá bom? No próximo capítulo, capítulo 14, a gente vai começar então a ver a divisão do território propriamente dito a oeste do Jordão. Aí sim, então, o que Josué realmente fez. Porque agora, como a gente viu, é o que Moisés já tinha estabelecido. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Repito o apelo que eu fiz lá no começo do vídeo. Deixe o seu curtir se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E como sempre, use os comentários para deixar feedback, perguntas, dúvidas que você porventura tenha. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e até um próximo vídeo da série Tanar, a Bíblia Hebraica. Um beijo grande a todos e tudo de bom.